Um esclarecimento rápido antes de iniciar esse vídeo de vez: eu não assisti o Snyder Cut, eu ainda pretendo assistir o Snyder Cut, ainda esperando quando eu vou ter o conjunto tempo mais paciência para 4 horas de filme. Não que duração seja problema, afinal eu assisti o Irlandês numa tacada só. Uau, como você é cinéfilo! Mas minha opinião que eu expresso nesse vídeo não vai mudar por causa de um filme, então no momento não faz diferença. Vamos lá. Eu sei que muita gente pode não concordar comigo, porque o pessoal é muito 8 ou 80 quando se trata desse cara, mas Zack Snyder não é um bom diretor. Isso aqui não é um hit gratuito, reflete apenas a minha opinião. É claro. Hoje se associa tanto o trabalho do Snyder a filmes de super-heróis, mais especificamente da DC Comics, que é até estranho pensar na sua estreia cinematográfica como sendo Dawn of the Dead de 2004, um dos remakes mais competentes e interessantes dos últimos tempos. Eu diria que é discutivelmente o melhor filme do Snyder até hoje, levando em conta o conjunto geral da produção. Mas talvez o que mais defina a carreira do diretor seja 300, lançado em 2006, que apesar de não ser o melhor, é um filme que eu recomendaria para qualquer um ver do Snyder primeiro, já que ali se cria a tendência do ame ou odeio de grande parte das pessoas em relação às obras dele. Eu não estou em nenhum extremo desse ame ou odeie. Acho que ele fez filmes excelentes, como a adaptação de Watchmen, ao mesmo tempo que fez um dos piores filmes que já vi na minha vida, que é Sucker Punch. Geralmente ele vive de erros e acertos extremos, e por isso opiniões tão controversas surgem. Mas quando eu falo que não considero o Zack Snyder um bom diretor, eu não estou falando de aspectos amplamente subjetivos, como as iconografias religiosas que ele utiliza, embora convenhamos que forçadamente várias vezes, os slow motions em diversos momentos, ou mesmo a fotografia estilizada que incomoda muita gente. Alguns desses aspectos me agradam ou irritam mais, dependendo de qual filme é a proposta geral dele. Mas o Zack Snyder fala em um aspecto muito crucial, não só para qualquer bom diretor, mas para qualquer bom roteirista, escritor, autor de qualquer obra narrativa correlacionada: o ritmo narrativo. Um dos aspectos, inclusive, mais criticados em geral no Snyder Cut, mas que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque, como já disse, ainda não assisti. A forma como Snyder retrata os personagens, mesmo que seja controversa, está muito sujeita à forma que cada um interpreta, principalmente se tratando de alguns personagens tão famosos como os heróis da DC. Mas é a forma como a narrativa é conduzida que gera os reais problemas. Isso é uma das razões, inclusive, tirando os óbvios problemas internos e pessoais, que torna o próprio Snyder Cut possível de existir. Existem diretores que são econômicos na hora de filmar um longa, existem diretores que prezam pela repetição até a perfeição, e dentro dessas duas vertentes muitos conseguem criar obras de ritmo narrativo e construção excelente, mas não é o que o Snyder costuma fazer. Independente de liberdades criativas, o que faz o Snyder pensar que no meio de 2017, com os filmes da DC em baixa, a Marvel dominando o mercado e a Warner totalmente perdida, que o estúdio ia aceitar lançar um filme de 4 horas da Liga da Justiça. O que faz Snyder pensar que o Watchmen, que eu inclusive gosto muito, poderia ser lançado no cinema sendo um filme de censura mais 18 em 2010, tendo 4 horas de duração como seu corte tem. O problema do planejamento do Snyder é prejudicial em vários aspectos. Ele filma muito e muitas vezes sem propósito. Versões do diretor sempre existiram e algumas inclusive são excelentes, até mais interessantes para fãs de longa data das obras. Mas como se planeja narrativamente e financeiramente uma obra que no fim das contas vai ter pelo menos 1 hora ou mais cortadas na versão final? Os filmes do Zack Snyder já não dão o retorno financeiro esperado considerando orçamento e investimento em marketing, sendo ele considerado uma bomba financeira para muitos analistas de Hollywood, e a falta de planejamento dele colabora no aspecto prático para que essa impressão esteja sempre próxima da realidade. É um problema no aspecto prático, logístico e também no aspecto narrativo das obras. Muitas das pontas soltas, quase furos que ficam em todo Batman vs Superman, até são solucionadas na versão do diretor, mas a troco de um ritmo pesado e vagaroso para a narrativa, sem aplicar a construção da história da melhor forma possível. Você pode odiar o estilo visual do Snyder ou as temáticas que ele aborda em seus filmes, você pode amar esses aspectos também, mas no fim das contas, o que sempre leva ao maior prejuízo é o aspecto narrativo, que muitos críticos de diretor inclusive ignoram na hora de tentar explicar as ressalvas que tem em relação a ele, se focando em características que são totalmente subjetivas. É interessante ter um diretor de tanta personalidade comandando obras tão grandiosas em um ambiente que tem cada vez menos liberdade criativa, como é a Hollywood dos grandes blockbusters atuais. Mas é uma pena que ele quase sempre se prejudique por um aspecto tão básico do storytelling, e também um aspecto importante de planejamento. É claro que esse tipo de dificuldade não é uma coisa própria do Snyder. Mesmo diretores considerados lendários hoje em dia sofrem com esse problema, como por exemplo o Terry Gilliam, que fez filmes que hoje são considerados clássicos, mas sempre sofreu com financiamento devido à falta de planejamento. Mas é claro que no meio dessa grande mídia o Snyder vai ser mais julgado por isso. Eu não odeio o Zack Snyder, embora o culto a ele às vezes realmente irrite, e eu gosto bastante de alguns dos filmes dele, como eu falei, mas esses problemas característicos prejudicam ele muito no próprio desenvolvimento
momento da carreira em criar apreço de boa parte do público. E é por isso que, mesmo com alguns acertos, eu não considero o Zack Snyder um bom diretor.